Corra pelo prêmio. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que devemos correr, não pela coroa corruptível, mas pela incorruptível. Quantas pessoas estão correndo pela coroa corruptível? Quantas pessoas estão correndo pela glória que o dinheiro oferece, que o mundo oferece, que o pecado oferece, pelo elogio dos homens, elogio da família, elogio dos amigos? Quantos estão correndo pela aprovação de homens carnais? E quantos que deveriam estar correndo pela coroa incorruptível, mas não a estão? Nós vemos que Paulo corria não pela coroa corruptível, mas pela incorruptível. Pois assim como na sua época muitos e muitos corriam nos Jogos Olímpicos gregos, romanos, e até hoje, para ganhar suas medalhas, seus troféus, para ter seu reconhecimento pela mídia, TV, pela fama, e na época bíblica pelo aplauso do povo, do imperador, Paulo não. Paulo corria a contramão do mundo, corria a corrida que poucos corriam, que era pela porta estreita e pelo caminho estreito, a corrida da vida eterna, a corrida pela evangelização, pela pregação, para que ele não seja reprovado por Deus, mas para que ele seja uma vida agradável a Deus, para que ele seja um sacrifício agradável a Deus. Esta era a corrida de Paulo. Ele subjugava o seu corpo e o reduzia à servidão, à escravidão. Ele tinha domínio próprio sobre seus desejos e vontades e pregava esta palavra, mas ele mesmo temia e vigiava para que ele não caísse, pois ele mesmo diz: aquele que está em pé vigie para que não caia, para que ele não fosse reprovado. Esta é o combate que nós estamos lutando, o bom combate. Esquecendo-me das coisas que ficou para trás, prossigo e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, a qual Cristo me dará naquele dia. É por este prêmio, por esta luta, que estamos batalhando pela fé que uma vez foi dada a todos os santos, como diz na carta de Judas. Queridos, precisamos correr. A palavra de Deus diz que aquele que luta de tudo se abstém, e eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Assim como os lutadores de boxe, de luta livre, de MMA, como muitos jogadores de futebol e de vários esportes se abstêm de várias alimentações, de várias coisas, para se dedicar ao treino, para se dedicar a aprimorar suas técnicas, a se aprofundar para ser o melhor do mundo, para ser um campeão. Assim também Paulo fazia, não para ser um campeão do homem, mas para ser um campeão de Deus, para ser o mais que vencedor por aquele que nos amou. Pois a Bíblia diz em Apocalipse: aquele que vencer. E Paulo então lutava esta luta para vencer e tomar posse da cidade santa, das águas da vida, do novo nome. Pois Jesus disse em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, no final das 7 cartas para as 7 igrejas: ao que vencer. Então Paulo estava correndo este prêmio para vencer, correndo este prêmio para ter a vitória, correndo este prêmio para vencer as batalhas da vida, para vencer as lutas. Esta era a luta, era a corrida de Paulo. Assim como esses esportistas de tudo se abstiam para conseguir a coroa corruptível, Paulo, porém, a coroa incorruptível. Agora eu gostaria de abrir um parênteses para falar do evangelicalismo moderno, ou do evangelho, ou da cristandade moderna atual. Muitos têm buscado a glória uns dos outros, como disse Jesus no evangelho: vocês procuram a glória e eu elogio uns dos outros, eu procuro a glória que vem de meu Pai. Queridos, todos os grandes homens da Bíblia, João Batista, Jesus, Paulo, Jeremias,
não buscavam a glória dos homens, tanto que eram rejeitados pelas multidões, porque a sua palavra era a palavra de Deus, era a verdade de Deus pregada. Assim como John Wesley, Jonathan Edwards e tantos que passaram pela história da igreja, Lutero, Calvino, Crisóstomo, Irineu, Agostinho, Tertuliano, Charles Finney, George Whitefield e tantos outros, A.W. Tozer, Martin Lloyd Jones, homens de Deus, homens que buscavam a coroa incorruptível, o prêmio da soberana vocação, buscavam alcançar esta corrida, se esforçavam. O profeta também disse: corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então vamos correr e vamos prosseguir por esta corrida do prêmio. Qual é o prêmio? A coroa incorruptível, ou como disse Paulo, o prêmio da soberana vocação, a coroa da vida, como diz Tiago, a coroa da vida eterna, como diz em Apocalipse: ser fiel até a morte, darei-te a coroa da vida eterna. Então precisamos, irmãos, correr pela coroa da vida eterna. Paulo se subjugava, esmurrava o seu corpo, diz algumas traduções, o reduzia à escravidão e à servidão, para que pudesse ser aprovado por Deus. Tinha um conhecimento bíblico para ser aprovado por Deus, pois ele mesmo diz: o obreiro bom, para ser aprovado por Deus, é aquele que maneja bem a palavra da verdade. Paulo também disse ao jovem pastor Timóteo: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Queridos, a igreja deve ser, embora ela não está sendo, ela deve ser o padrão para este mundo perverso e maligno. A igreja deve ser o padrão para ele, o sal da terra, a luz do mundo. Mas para Timóteo, que era um pastor, Paulo disse para ele: Timóteo, você tem que ser o padrão de todos, e dos fiéis principalmente. Timóteo, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, torna-te exemplo dos fiéis. Se os fiéis são exemplo para os infiéis dentro da igreja e para o mundo lá fora, você foi chamado para ser exemplo dos fiéis, ou seja, para ser acima da média. Por isso, foge das paixões da sua mocidade, corre por esta corrida de santidade, por esta corrida da fé, da pregação da palavra tempo e fora de tempo, de uma vida devocional para Deus, de uma vida piedosa com Deus. Corre, Timóteo, para este propósito, para este tema. Não busque a glória e a honra dos homens, busque a glória e a honra que vem de Deus. Queridos, este deve ser o nosso alvo. Enquanto muitos têm buscado agradar o mundo, agradar as pessoas, que nós procuremos agradar a Deus, agradar o Espírito de Deus, agradar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Corra para alcançar este prêmio, corra para alcançar esta vitória, corra para alcançar esta coroa e para ser chamado mais que vencedor por aquele que te amou primeiro. Essa palavra é muito forte. Paulo também tinha propósito. Ele diz no verso 26: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, aqueles lutadores corriam não como uma coisa certa, mas incerta. Talvez eles seriam campeões, talvez não. Assim também os gladiadores, os lutadores combatiam batendo no ar, treinando seus golpes, seus socos, seus chutes, mas batendo no ar. Paulo não, Paulo combatia o bom combate, corria a boa corrida, ao prêmio da soberana vocação. Não era incerto para Paulo, e também o seu combate não era bater no ar, mas era bater nas potestades, pois ele mesmo diz: a minha luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e obras malignas. Essa era a luta, era o combate, era a guerra de Paulo. Portanto, ele se revestia de toda a armadura de Deus para lutar esta guerra, este combate, ser mais que vencedor. Ele corria com propósito, o seu alvo era, como ele mesmo disse em Filipenses, era o prêmio da soberana vocação, a qual Cristo lhe dará. A morte para ele era lucro, porque ele receberia o seu prêmio da soberana vocação. Mas se ele tivesse que ficar na terra, ele dizia: eu quero dar frutos para Deus, eu quero ser uma árvore frutífera para o meu Deus, eu quero não bater no ar, não bater a cabeça na parede, mas eu quero com propósito servir o meu Deus, ganhar almas e evangelizar. Por isso ele disse em Romanos: esforcei-me por anunciar o evangelho aonde ainda nunca ele foi anunciado. Queridos, esse é o combate, esta é a luta que eu chamo você jovem, que eu chamo você irmão, irmã, pastor, pregador, a combater. Para de lutar para receber aplauso das pessoas, para de lutar para ser amigo das pessoas, para de lutar para receber fama, honra das pessoas ou ser reconhecido pelas mesmas.
Procure lutar e buscar ser reconhecido por Deus, pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Procure o reconhecimento dele, pois nós somos o espetáculo diante dele. Lá no céu Deus observava Jó e a sua fidelidade, assim também como Satanás. E lá no céu Deus tem observado e tem procurado os fiéis na terra, os verdadeiros adoradores, como diz Salmo 101 e João capítulo 4. Deus procura homens de combate, homens de guerra, homens que vão lutar pelas pelejas do Senhor, homens que vão lutar, e Deus vai falar para eles: olha, nesta luta vocês não pelejarão sozinhos, eu vou pelejar por vocês, eu vou ajudar vocês. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Como ele disse para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso, homem de valor. Por que ele era um homem de valor? Porque era um homem conformado com a situação desse mundo, em ser escravo dos midianitas. Era um homem que queria correr a corrida da libertação, da vitória. Então Deus vai levantar homens, mulheres, homens de Deus, pregadores, jovens, que vão lutar e vão correr pela pregação expositiva da palavra de Deus, pela pregação sistemática da palavra de Deus, pela doutrina bíblica, que vão combater as heresias, combater o mundanismo, combater as seitas, vão combater todas essas coisas que estão acontecendo na modernidade gospel. Eles irão combater porque eles combatem o bom combate, porque eles lutam não para receber a glória desta igreja apóstata e desviada, mas eles procuram a glória do Senhor, a glória do Deus Todo-Poderoso. E assim como Jeremias, que foi perseguido pelo Israel apóstata, assim como Paulo foi perseguido pelos judeus apóstatas, assim eles também serão perseguidos, não pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas por aqueles que acham que vão para o céu, mas são verdadeiros apóstatas, são verdadeiros reprobos da fé, são nuvens vazias, são falsos mestres, pessoas que falam doutrinas de homens só para agradar as pessoas. Não, Deus levantará homens que vão reduzir o seu corpo à servidão e vão pregar a palavra de Deus, e eles mesmos terão uma vida com Deus, para não serem reprovados, mas para serem vitoriosos na presença de Deus. Corra por esta corrida, corra por amor à tua vida, por amor à tua alma, corra, fuja dos desejos da sua mocidade, corra, fuja correndo. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa. Não sei a árvore que te prende, o vício, o que tem te prendido, desce depressa e corre por amor à tua alma, corre para receber Jesus no teu lar, na tua vida, para que você tenha conversão. Então o arrependimento vai ser gerado em teu coração, e você vai abandonar todos os tesouros como Zaqueu abandonou, vendendo metade dos seus bens aos pobres e devolvendo aquilo que defraudou. Você confessará os seus pecados e receberá a maior de todos os prêmios, a salvação eterna em Cristo Jesus. Corra para alcançar esse prêmio, corra para alcançar essa vitória, corra para alcançar essa dádiva que vem de Deus, corra por amor à tua vida, corra de crentes carnais, corra de pessoas fofoqueiras, corra de pessoas intrigueiras, corra de pessoas falsas, corra de pessoas heréticas, corra, fuja por amor à tua alma, fuja de pessoas mundanas, fuja de tentações, de problemas, fuja da aparência do mal, como disse Paulo. Corra por amor à tua vida em conhecer e prosseguir o Senhor. Busque este conhecimento do Senhor, este conhecimento da palavra, mediante uma vida de comunhão através da oração. Procure conhecer a Deus para receber a coroa incorruptível. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.